E as pessoas pagam fortunas em determinados produtos e se esquecem que dentro das suas fronteiras tem pessoas que estão passando fome. E todo esse problema é comum hoje em dia. Então, o tempo todo você tem que olhar que não é só você ter as fontes, preciso que as fontes pertençam àquela nação. Esse é o grande problema. Mas, do outro lado, você tem que ter o capital. Qual é o capital? É o poder militar, é o poder de infraestrutura, é o quanto você teve de desenvolvimento, já formando pessoas esclarecidas e com alto padrão de estudo. Essas nações, esses países, vão ter uma classe média mais desenvolvida e uma população muito mais qualificada, que vai permitir que essas pessoas tenham uma produtividade, uma veia maior. A veia não só do capital, de infraestrutura que tem, de hidrelétricas e silos de depósito, postos. Você vai começar a desenvolver. Esse país começa a crescer, a ver, não tem outra forma. Você tem que crescer a ver. Investe em educação. Aí miramos o grande Darcy Ribeiro, porque ele queria desenvolver a inteligência biológica. E outras pessoas falam, não, vamos investir aqui em portos, em aeroportos, em estradas, em ferrovias. Essa pessoa está aqui entendendo a necessidade de você ter capital consolidado com uma entropia muito baixa. E na hora que você cria metrôs, estradas, aeroportos, portos, internet, rede elétrica, esse capital vai se acumulando. Depois você, assim como o indivíduo fica forte quando ele tem um determinado montante guardado para investimento, um país também se torna muito forte quando ele tem capital acumulado em termos de investimentos que já estão consolidados dentro do seu território. E, mais uma vez, países, às vezes, com fontes primárias de energia, descobrem reservas de lítio, terras raras e tem grandes áreas de produção de agricultáveis, são subjugados pela força armada de outros países, são subjugados pela propaganda de outros países, são subjugadas aos interesses e essas elites de capatazes do país que você tem, esses interesses nacionais serão totalmente jogados para um segundo plano. Você vai corromper a classe política e a classe da pirâmide, né, o ápice da pirâmide social desse país, e acabou. Essas riquezas naturais que você tem em seu território serão totalmente expropriadas. Mas se você coloca ali um país que a população entende e são verdadeiros patriotas e nacionalistas e não, aqui ninguém entra, você pode enfrentar uma guerra. Se você enfrentar uma guerra, aí você pode perder tudo. Tá? A arte da política e da geopolítica mundial e da administração desses recursos não é fácil, mas se você conseguir, você vai desenvolvendo a melhor energia potencial para a sua população, que será o H. Quantos habitantes eu tenho aqui dentro do meu país? 100 milhões, 200, 300? Então essa minha VE, o meu capital e o meu trabalho, acumulado, né, todas as inteligências desses 200 milhões somadas e todos os investimentos em infraestrutura e capacidade produtiva dentro do meu país somado, isso aí produz o que a gente faz um cálculo aproximado quando calcula o PIB, e aí você tem o PIB per capita. Seria mais ou menos o que daria, mas o conflito distributivo desse bolo, ele não se dá pelo número do PIB per capita, porque para uns você vai viver na miséria, com renda perto de zero, e para outros você vai ter renda perto de bilhão. Então, o PIB per capita é uma média muito falseada do que pode estar acontecendo com o índice de bem-estar social, ou com a justiça social, ou com as desigualdades dentro do seu país. E se você conseguir
passar isso através dessas igrejas pentecostais, de que a igualdade cristã, a igualdade que Cristo pregou é horrível. O comunismo é uma palavra feia que tem que ser combatida, porque na cabeça dessas pessoas o comunista vai roubar a sua casa, seu carro velho, a sua bicicleta quebrada. Então você conseguiu, doutrinando, catequizando, você conseguiu criar nessa população esse ódio ao outro. Quando fala, vamos distribuir melhor a riqueza, é só isso que está sendo dito. Se você falou isso, uma palavra herege comunista vai surgir com força. Então, verifique que o H, ele serve a equação energética, ele tem que ser sempre determinado pelo grupo que você está estudando. Por isso que, como eu sempre digo, E igual a HY, ele serve para qualquer grupo social, desde um simples indivíduo até países, ou bairros, ou cidades, ou estados, qualquer ficção em termos de separação que você queira analisar. Você sempre vai ter uma VE para aquele local, para aquelas pessoas. Você sempre vai ter um conflito distributivo dessa riqueza potencial que você vai alocar para aquele grupo. E o número de pessoas é o que vai cair a divisão desses recursos. Como é que você vai calcular? Se você mandar uma pessoa para Marte, vai ser um H. Se lá tiver uma comunidade com 100 pessoas, eu falo Marte porque é muito fácil de você entender que produzir riquezas em Marte e conseguir manter essas pessoas lá com recurso. Então é fácil de você entender. É fácil de se entender e se calcular a VE em Marte. Assim como também pode se criar um cálculo fácil do deserto do Atacama, e é muito fácil falar que você tem soluções em áreas com alto potencial de produção de biomassa, de energia baseada em biocombustível, em locais que têm muita água. Tudo isso são fontes de energia. Então não é fácil você chegar ali com essas soluções mágicas de que eu aperto aqui, jogo com o tempo e iludo um pouco, faço um truque de mágica, vou roubando e agariando recursos para minha família ou para mim como indivíduo, e depois eu deixo a bomba estourar na mão de outro. Eu passo o bastão e fico aqui na crítica e ninguém pensa, ninguém raciocina e vai todo mundo repetir na próxima eleição os mesmos erros. Ninguém nunca vai mudar a configuração dessa estrutura de poder, ela só piora. Infelizmente, é isso que acontece. A VE precisa ser analisada, o H, se diminuir naturalmente é bom. Sociedades boas, a população cresce mais rápido, porque a vida boa leva à reprodução. E o conflito distributivo vai vir a origem dessa questão toda que você tem que analisar quando olha para o HY.